Boa tarde, estimadas e estimados colegas. Começo esta minha apresentação por vos dar boas festas e desejar que o ano de 2021 vos traga tudo de bom. Estamos na semana de Natal, temos atrás de nós um ano que para a maioria de nós foi um ano terrível. Certamente que o ano de 2021 vai ser um ano bastante melhor para todos nós e são esses os meus desejos. O tema que vos hoje venho falar é um tema que dava para 10 vídeos deste tipo, é o tema do processo de recrutamento. O recrutamento e seleção é um processo como qualquer outro processo. Entram candidatos, passam por um crivo de verificação e saem empregados de uma organização. E portanto é um processo que pode ser perfeitamente organizado e estruturado. No fundo, o recrutamento é o processo de atrair, selecionar, admitir e integrar as pessoas certas no momento certo e na quantidade certa que uma determinada operação, que uma determinada organização necessita. Isto é que é o processo de recrutamento, é atrair e admitir e integrar as pessoas certas no momento certo e na quantidade certa. Isto é aquilo que todos nós sabemos. Na prática, este processo tem algumas fases perfeitamente distintas e que todos nós conhecemos. Eu diria 5 grandes fases. A primeira fase é a fase da atração de pessoas. É quando nós ainda estamos na fase do employer branding. O recrutamento começa com a criação de uma imagem, com a preparação dos processos, com o adquirir plataformas tecnológicas, enfim. Há todo um trabalho de atração, aquilo que hoje se fala muito de talent acquisition, que é a criação de pools de talentos. Tudo isso é uma primeira fase, que é a fase de atração. Depois vem a fase do planeamento e da orçamentação. Uma boa empresa tem uma noção clara de quantas pessoas vai recrutar no ano seguinte, que tipo de pessoas vai recrutar, porque se for uma empresa organizada, imaginemos uma empresa, por exemplo, de construção civil, mas pode ser uma empresa farmacêutica ou outro tipo de empresa, é a mesma coisa, é uma empresa que sabe à partida que tipo de obras e quantas obras vai fazer no ano seguinte. Se não as sabe todas, sabe ter uma visão muito próxima daquilo que vai acontecer, sabe quando é que essas obras provavelmente começarão, mesmo que com alguma flexibilidade, sabe que tipo de pessoas é que vai necessitar para essas obras, enfim, tudo isto permite-lhe orçamentar a maior parte das funções e depois tem uma experiência que lhe permite para as outras também prever o que é que vai acontecer. Portanto, a primeira fase da atração, a segunda fase a do planeamento e a orçamentação. A terceira fase é a fase do recrutamento propriamente dito, o processo de recrutamento. O receber o pedido de vaga, o definir qual é o canal que vamos utilizar, o passarmos a fazer as entrevistas, os assessments, tudo isso é nesta fase, até à seleção do candidato e portanto, à contratação desse candidato. A quarta fase é a fase da negociação e admissão do candidato. É uma fase também muito importante, onde normalmente se geram muitas vezes muitos problemas e onde às vezes os processos falham. A contratação, o tipo de contrato, todos os exames médicos, todo aquilo, o processo administrativo que é preciso, a preparação do e-mail, todos aqui estes aspectos próprios da admissão estão nesta fase. E por último, uma fase que não é de sumenos importância, que é o de acolhimento e integração, que falámos já num destes vídeos. Portanto, estas são as diferentes fases do processo de recrutamento e seleção, estas 4 fases.
Num futuro vídeo vamos falar sobre a entrevista de Use Assessments. Hoje eu dir-vos-ia que este processo tem várias opções que nós temos que tomar. E a primeira opção é a opção entre fazer um recrutamento externo ou fazer um recrutamento interno. Isto é a primeira opção. E nesta opção que é muito importante termos noção de que algumas vezes a melhor solução é o recrutamento interno, outras vezes é o recrutamento externo. Quais são as vantagens e as desvantagens de uma opção interna? As grandes vantagens da opção interna são a criação de uma cultura de oportunidades internas para quem está dentro da organização. Quando nós damos a possibilidade de uma pessoa interna poder evoluir para uma determinada função, nós não só estamos a recompensar essa pessoa, como estamos a criar oportunidades de desenvolvimento para essa pessoa. Portanto, há uma questão de recompensa e há também uma gestão de carreira que é feita diretamente nisto. Quando o estamos a fazer, nós estamos a transmitir às outras pessoas que, se quiserem oportunidades de desenvolvimento, podem tê-las dentro daquela empresa, não precisam de ir procurá-las noutra empresa. E, portanto, isto é um fator de motivação para essas pessoas e, ao mesmo tempo, um fator de retenção das nossas pessoas. Por outro lado, quando nós admitimos para uma nova função, uma pessoa interna, a possibilidade, o risco que corremos é muito inferior ao risco de mandarmos vir uma pessoa de fora. Porque essa pessoa já está adaptada à cultura, já conhece a empresa, já conhece a função e, portanto, o risco de não adaptação é muito menor de pessoas internas do que de pessoas externas. E, portanto, isto também não é um aspecto de sumenos importância. Por último, é também o facto de nós admitirmos uma pessoa interna tem menos custos e faz com que a adaptação, o nível de performance já seja mais rápido. O nível de performance, que normalmente, por exemplo, há estudos feitos que dizem que, num caso de uma posição de direção, alguém que vem de fora demora cerca de 21 meses a atingir o nível de performance ideal ou normal dentro de uma organização, no caso de ser uma pessoa interna, porque essa pessoa interna já conhece processos, já conhece culturas, já tem o seu networking interno, o atingir deste nível de performance pode ser muito mais rápido. E por outro lado, tem muito menos custos, porque normalmente as soluções internas não pagamos recrutamento e acabam também por ser mais rápidas. Mas também é bom que se diga que a solução interna nem sempre é a melhor solução. Se eu não tenho internamente ninguém com o perfil necessário para aquela função, nem que possa evoluir para aquela função, é um erro estar a fazer o recrutamento interno. O melhor que eu tenho a fazer é ir buscar a gente lá fora. O mercado não acaba dentro da minha empresa e, portanto, vou buscar lá fora. E, portanto, sempre que não há competências internas, sempre que não temos ninguém que à partida nos dê garantias de poder vir desempenhar aquela função de uma forma muito forte, de uma forma muito boa, mais vale ir buscar uma pessoa lá fora. Depois, é bom ter noção de que é importante trazer pessoas novas para dentro da organização. Sangue novo para dentro da organização é importante. Trazem novas ideias, desafiam o status quo, trazem novas formas de ver as coisas e, portanto, são lufadas de ar fresco que muitas vezes entram dentro das organizações e que desafiam a organização toda. Eu já vi situações de pessoas que entraram em organizações e desafiaram de uma forma extremamente positiva toda a organização, e isso é extremamente positivo. E, portanto, é também um dos aspectos. Portanto, se nós não formos, o facto de só utilizarmos pessoas internamente, perdemos a entrada de competências, novas formas de fazer as coisas, enfim, tudo isto é também esperado. Depois, também dos aspectos menos positivos das soluções internas é porque quando eu resolvo uma vaga com uma pessoa interna, normalmente abre uma vaga noutro sítio.
Não é? E depois, se resolver com outra pessoa interna, abre noutro. E isto acaba por ser um carrossel em que as coisas andam sempre. E já vi situações de empresas em que isto acabou por correr mal, porque às tantas já ninguém permitia que ninguém saísse para lado nenhum, exatamente porque já eram tantas as situações de mudanças internas que acabou por gerar problema. E por último, as soluções internas geram, por regra, muitas invejas, muitos conflitos, e muitas vezes isto, apesar da imagem poder ser positivo, em determinadas situações pode gerar exatamente problemas internos pelos conflitos entre departamentos, enfim, por irmos descalçar algumas outras áreas. É uma das primeiras opções que nós temos que fazer no processo de recrutamento. Hoje ficaria por aqui. Voltarei a este assunto mais tarde, provavelmente já no próximo ano, e portanto termino como comecei, desejando boas festas a todas e a todos e um excelente 2021. Obrigado.